Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu queria mostrar para vocês essas obras que estão aqui comigo. Duas delas eu já mostrei para vocês, que é esses salmos aí. Tem os salmos junto com o devocional e também tem um Novo Testamento. Todas essas obras aí são da Thomas Nelson Brasil. Olha só, elas são pequenas e portáteis, dá para você carregar para os lugares. Todas elas vêm com fitilho, cada um com a sua cor respectiva. Só que uma das três aí não tem a lombada dourada. Olha só como é que elas são bonitas. Esse daqui, ó, é o Novo Testamento da Thomas Nelson Brasil, com essa capa que fica muito próxima ao couro. E as folhas são amareladas. Tem um vídeo só falando sobre esse Novo Testamento, vou deixar no link da descrição do vídeo. Agora vamos nos concentrar nesses dois, que são próximos, são muito parecidos, mas têm as suas diferenças importantes. Ó, esse daí é um devocional que contém todos os 150 salmos. Muito bonito, né? A lombada dela. E tem essa contracapa, muito linda, inclusive a capa também parece muito parecida com o couro. E dentro tem algumas coisas descritas sobre a obra. Ó, vou deixar aí para vocês verem. E começa assim com o nome do autor, Danny Ortled, e essa daí é a ficha catalográfica. Tá vendo? Essa obra, ela tem o nome original em inglês e ela é uma parceria da Pilgrim com a Thomas Nelson Brasil. Foi impressa na China e tem até um QR Code para vocês verem da Pilgrim, para vocês assinarem se quiserem, né? É bem interessante essa plataforma. E temos a introdução do projeto. E nessa introdução explica coisas bem legais também. E a gente vê assim a apresentação, o primeiro livro de Salmos. E a gente começa com o Salmo 1, exposto com bastante espaço nas duas laterais, tá vendo? Dá para você escrever diretamente ao lado dos salmos. E tem logo na sequência o devocional, que explica o Salmo 1, te traz em forma de devocional, desenvolvendo o Salmo com a gente. Eu já fiz o Salmo 1, eu usei essa caneta aí. Ela é da Faber-Castell, ela é uma caneta simples, mas ela tem ponta fina. Eu resolvi escolher dessa forma, escrever dessa forma, porque fica mais fácil para ficar com a letra organizadinha, né? O texto fica bonitinho e não fica marcando do outro lado, não corre o risco de transpassar para o outro lado. E o marcador que eu usei foi esse daí, e vocês podem ver que não mancha a folha. Fica só uma leve sombra, mas tranquilo. E na sequência a gente vai ver o Salmo 2 e assim por diante. E tem alguns salmos que tem espaço para você escrever. Já tem outros que você não vai encontrar espaço. Por exemplo, no Salmo 23, você tem o devocional, tem o salmo. Ó, finaliza aí na sequência o Salmo 24, não tem espaço. Nem o Salmo 23, nem o Salmo 24 vai ter espaço. Já no Salmo 25, você vai ter espaço para escrever sobre o Salmo 25. Então, você tem que ter esse cuidado. Tipo, se você quiser escrever alguma observação, alguma coisa, ou você tem que colocar um post-it, ou você escreve na lateral do próprio Salmo. E o Salmo 22 também, que vem anteriormente, também não tem muito espaço, ó, mas tem espaço, vamos dizer, ao lado do texto, que tem essa diagramação, né, que o texto poético nos permite. Então, dá para escrever, só que aí você vai ter menos espaço comparado àqueles salmos que tem bastante espaço. E eu queria mostrar para vocês outra diferença. Ó, essa daqui também, esse daqui é só da Thomas Nelson Brasil. Eu vou mostrar para vocês a ficha catalográfica. Ó, eu coloquei um adesivo aí que meu filho ele deu para mim de presente. Fiz algumas marcações, fiz alguns marcadores já. E, ó, essa daí é da Thomas Nelson, essa daí tem duas versões de capa. Já o que tem devocionais só tem uma opção de capa mesmo. Ó, usei marcadores. E depois de embaixo de cada página de salmo, tem
as notinhas de rodapé, como a gente encontra na Bíblia completa. Tá vendo? A notinha de rodapé do Salmo 1 e também já tem do Salmo 2 nessa página. E a gente vai encontrar isso em todas as páginas, porque eles, tipo assim, esse livro é só os salmos, mas ele está como está na Bíblia. Tem as notinhas de rodapé, todas as questões que são importantes e também em cima você encontra, se você folhear a página, você vai encontrar com muita facilidade o salmo que você está lendo, a página que você está buscando. Usei a mesma caneta para escrever. Os marcadores também são os mesmos. Eu achei essa página um pouco mais grossinha e um pouco mais sedosa também. Só que as duas aguentam escrita e aguenta marcadores. Eu até nessa página aí eu usei uma caneta diferente, que é uma caneta um pouco mais grossinha na sua tinta, ela é roxa, essa daí da Fini. Aí, tipo, nesse livro eu usei até uma caneta um pouco mais grossa, mas não manchou do outro lado não, só ficou sombra. Mas aí eu preferi a caneta mais fininha. E como eu mostrei para vocês, ela tem notinha de rodapé, que você encontra na Bíblia. Aí, tipo, você pode ficar tranquilo sobre... Você vai ter tudo que você tem numa Bíblia normal em relação aos salmos. E no finalzinho aí, ó, finalizou com o Salmo 150. Tem uma página extra atrás, ó, uma página extra, e finalizou assim, sabe? Desse jeito. Agora eu vou mostrar esse que contém os devocionais, como finaliza no final, para vocês verem. Ó, não, realmente não tem nota de rodapé, tá vendo? Não tem, tem o salmo completo, o salmo vem completo, só que não tem notinha de rodapé. Aí vocês estão vendo aí, né? Que você nunca vai encontrar essas notinhas de rodapé, mas eu achei muito interessante que o salmo vem completo, não vem tipo só alguns versículos sendo citados. Aí quando finaliza aí, ó, vai até o Salmo 150 com o seu devocional incluído. E no finalzinho ele faz tipo, traz alguns livros, né, para fazer propaganda e para você conhecer a obra deles também. Ó, eu tenho esse livro aí, ó, Oração da Noite. Eu já mostrei aqui no canal que eu tenho ele, citando ele. É muito bom esse livro, muito bom mesmo. E tem o livro também do próprio autor, ó, Manso e Humilde. Eu nunca li esse livro, mas dizem que é muito bom, as pessoas indicam bastante ele, esse livro, e outras obras desse autor também. E finaliza com 2 páginas extras, tá vendo? Aí eu até fiz algumas marcações aí para testar se essa página, qual o marcador que ela, vamos dizer, que não fica uma sombra muito forte, para eu não testar direto na página. Aí eu gostei bastante dessa obra aí, que é o Salmo e um devocional. E, tipo, o salmo tá completo, sabe? Então é bem legal isso, porque às vezes você compra devocionais que o salmo não tá completo. E aí você consegue ter a experiência de ler o salmo de forma completa. Então você não tira do contexto. Aí eu gostei, aí eu escrevi, ó, tá vendo como é que não ficou manchado nada do outro lado? Eu gostei dessa experiência e valeu super a pena. O tamanho também é bem interessante, a qualidade da capa, muito bom. E esse daqui já é menorzinho, ó. Mas aí, tipo, se você quiser só os salmos sozinho, também tem essa opção. Ele é um pouco menor, mais fino, né? Mas os dois são bem portáteis, tá vendo? Bem portátil, com suas diferenças, mas também com as suas vantagens e talvez, não sei, desvantagens. Mas a questão é que têm objetivos diferentes, mas podem trabalhar muito bem juntos. E com esse evangelho aí que é pequenininho, carregar junto também é uma ótima alternativa e opção. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês estarem comprando ela se vocês quiserem e também sobre os vídeos que eu já fiz. E é isso, gente. Até a próxima.